e glória a Deus. Amém? Queridos, para esta quarta-feira, eu quero trazer uma palavra um pouco diferente, acho que normalmente, do que é pregado, né? E também fazendo assim uma propaganda do que está por vir e um desafio que o pastor Rodrigo colocou para nós, de trazer uma escola de teologia aqui para dentro da igreja, né? Então, nós vamos falar sobre um tema que muito interessante a respeito da língua hebraica. Eu vou falar sobre uma expressão, sobre uma das formas em que as letras hebraicas são grafadas. Então, a palavra de Deus ela é fascinante em todos os seus aspectos, e o hebraico não é diferente. O hebraico ele é uma língua diferenciada por conta que ele não expressa somente uma ideia, mas ele expressa também um sentimento. E para a língua hebraica expressar um sentimento, ela é grafada ela recebe um sinalzinho. Né? E é interessante que no livro de Salmos, né, ele é todo escrito em hebraico, mas na forma de poesia e de uma forma cantada. Vale lembrar que essa forma cantada da língua hebraica, ela surgiu apenas no século X do calendário judaico, né? A partir do século X do calendário judaico em diante, que os judeus, os hebreus, eles sistematizaram uma forma de falar a língua hebraica meio que cantada, né? Então, essas formas da fala hebraica têm o nome de Tamei Hakimakra. E essa forma é a forma usada para louvor e adoração de Deus. Amém? Então, são sinaizinhos. Se você tiver a curiosidade de olhar o alfabeto hebraico, você vai ver que ele tem lá uns sinais, e, às vezes, na parte superior ou na parte inferior desses sinais, você vai ver, às vezes, 3 pontinhos, um sinalzinho como se fosse uma vírgula, ou embaixo ou em cima, né? Esses sinais têm um significado, né? Tem um significado não somente daquilo que ele quer expressar, daquilo que quer dizer, mas também do que quer expressar. E um desses sinais muito raros que nós vamos encontrar na língua hebraica chama-se Shal Shelet, cuja tradução é corrente. Esse sinalzinho é encontrado... Veja, imagina só que coisa interessante. Existem vários sinais, mas esse sinal em especial é encontrado somente 4 vezes. Só em 4 situações nós vamos encontrar esses sinais em todo o Antigo Testamento, tá? E essa tradução de corrente vem no sentido de conexão. É o sentido de que ele quer dizer que a pessoa ou o sujeito na qual essa palavra está inserida está sofrendo de alguma hesitação, está tendo algum conflito interno. Então, nós vamos encontrar isso no livro de Gênesis e Levítico. Gênesis 19, Gênesis 24, 39 e Levítico 8. Somente nessas citações nós vamos encontrar esse sinal chamado Shal Shelet, que quer dizer corrente, que quer dizer inquietação de alma. E nós vamos, então, nessa noite, passar por esses 4 temas. Tá bem? E nós vamos conhecer um pouco disso, conhecendo aonde que esse termo foi colocado pela primeira vez. Tá bom? Então, olha só que curioso. A primeira vez que essa palavra, que esse termo vai aparecer, ocorre na história de Ló, que lemos lá em Gênesis, no capítulo 13. Né? Vamos lá, em Gênesis, capítulo 13, né? Verso 19. A partir de Gênesis, no capítulo 13, verso 9, nós vamos encontrar, então, a história de Ló. Olha só o que vai acontecer. A partir do verso 7 do capítulo 13, diz assim:
E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus, os ferezeus, habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não seja contenda entre nós, e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Olha o que está acontecendo aqui. Abraão, quando sai da terra onde ele habitava, seguindo uma orientação de Deus, ele sai e leva o seu amigo Ló, o seu sobrinho Ló, ele leva com ele. Mas o interessante, sabe, irmãos, é que Abraão não tinha que ter levado ele. Mas, enfim, Abraão levou. Num dado momento que eles estão lá, surge um problema entre entre os pastores de Abraão e os pastores de ovelhas de Ló. Eles começam a discutir essa coisarada toda, e Abraão fala assim: cara, não tem por que ficar discutindo sobre isso. É tudo tão grande, é tudo tão vasto, escolhe. E vamos nos separar aqui. Bom, eles se separam. Ló olha para todo aquele vale, ele olha para um lugar verdejante, bonito, e ele fala assim: olha, Abraão, eu vou para aquele lado. Ló escolheu a região de Sodoma. E Abraão ficou com o outro lado, que era já uma região de deserto, e vida que segue. Abraão tinha dito assim, e assim foi feito, né? Então, ele se separa do seu tio Abraão e vai se estabelecer ali em Sodoma. E ali, o que acontece quando ele chega lá em Sodoma? Lá em Sodoma, ele vai assimilar toda a cultura daquele povo. Ló vai se juntar à sociedade daquela região, ele prospera muito naquela região, inclusive ele é colocado até como juiz. Tanto que no texto que você vai ler no capítulo 16, você depois vai fazer a sua lição de casa e vai ler Gênesis 13, né? Tenho certeza que você vai ler Gênesis 14, 15 e 16, né? Ele vai ver que o próprio Ló se assenta na porta da cidade como juiz. Ou seja, ele começa a tomar um papel de proeminência naquela cidade de Sodoma. Tá? Acontece que vocês sabem que Sodoma não era lá assim uma cidade muito bacana de se viver. A turma ali era meio complicada. Então, ao ponto de que Deus decide por destruir aquela cidade, Sodoma, e a sua vizinha Gomorra. Aí Deus vai mandar 2 visitantes, que na realidade são 2 anjos, para alertar a Ló sobre o que iria acontecer. Então, os anjos chegam, avisam Ló, e aí é que vem a palavrinha que nós estamos falando, esse sinal gráfico, Shel Shalet. Tá? E nós vamos encontrar isso em Gênesis 19, capítulo 19, verso 16. Olha o que diz ali. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti um filho, e abençoarei e será a mãe de nações, reis, povos sairão dela. Aqui no 17. E no 19, desculpa, irmãos, eu estava no lugar errado. No capítulo 19, do texto que eu quero que vocês leiam, no 19, verso 16, nós vamos ler o seguinte. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. A palavra aqui que eu quero me referir é a palavra hebraica vai temar ramá, que quer dizer hesita. Que aqui nessa tradução diz aqui demorava-se, ou você pode ler aqui, ele porém hesitava. Essa palavra hesitava vem com esse sinal do hebraico Shel Shemalá. E olha só que interessante, por que isso? Porque Ló tinha prosperado naquela cidade.
Ló tinha crescido naquela cidade. E ele estava com receio de abandonar tudo aquilo que ele havia construído na cidade de Sodoma. Ele estava em dúvida de sair de lá, por conta de tudo aquilo que ele havia construído. Embora a cidade fosse pecadora, embora a cidade tivesse muitos problemas, Ló hesitou em sair daquela região, ao ponto de que, como diz no texto, os anjos o pegaram pela mão, tiveram que pegar ele pela mão e tirar ele da cidade. Ele, a mulher e as 2 filhas. Os anjos pegaram Ló e arrancaram ele de lá. Por quê? Porque ele, na realidade, ele tinha investido muito da vida dele lá, e agora ele tinha que abandonar aquilo tudo, porque ele sabia que aquilo ia ser destruído, mas se ele ficasse, ele sabia que também ele iria ser destruído. Então, olha que interessante. Essa palavra significando shalet, significando que ele hesitou, porque ele estava vivendo um conflito interno. Então, sempre que na Bíblia a gente encontrar essa palavra, esse sinal gráfico, o shalet, significa que a pessoa está passando por um momento de dúvida. Ela está vivendo uma crise interior. E a crise interior de Ló era: vou deixar para trás tudo isso que eu construí? Vou deixar para trás toda essa situação que eu vivi, que eu construí aqui em Sodoma? Para Ló não importava. Ele estava cego com tudo aquilo que ele havia construído. Mas a cidade estava condenada. A cidade era horrorosa, ela era pecadora. Era muito ruim de se viver por lá. E Deus já havia determinado acabar com aquela cidade. A segunda situação onde ocorre essa palavra, esse sinal gráfico, shalet, vai ocorrer quando Abraão pede ao seu servo Eliezer para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Nós vamos ver isso em Gênesis 24, a partir do verso 1 em diante. Então, olha só que situação. Olha que coisa interessante. Eliezer, servo de Abraão, tá? Ele recebe uma ordem. Ele recebe uma ordem de Abraão dizendo o seguinte: olha, sai e busca uma esposa para o meu filho Isaque. Porque olha só o que acontecia. Se Isaque não se casasse, não tivesse filhos, e ele não tivesse a continuidade da prole de Abraão, todas as propriedades de Abraão iriam passar para Eliezer. Ora, e agora Eliezer recebe uma ordem do seu senhor para que ele vá em busca de uma esposa para Isaque, para que Isaque, dessa forma, possa ter filhos e, dessa maneira, a herança que Abraão pudesse deixar ficasse para o seu filho e não para Eliezer, que era seu principal mordomo, seu principal assistente. Né? Isso nós vamos encontrar, essa citação toda, né, em Gênesis 15, verso 2. Olha só, se Eliezer fosse bem-sucedido na sua missão, trazendo uma esposa para Isaque, e se o casal tivesse filhos, então suas chances de adquirir a fortuna de Abraão acabariam. Agora, se Abraão, mesmo que tivesse esposa, mas não tivesse filhos, Eliezer sairia bem nessa parada, porque ele iria herdar toda a fortuna de Abraão. Agora, se ele simplesmente saísse e se escondesse e voltasse dizendo para Abraão, dizendo o seguinte: olha, não encontrei ninguém quer casar com Isaque, ninguém gostou do Isaque, eu não arrumei mulher nenhuma para o teu filho Isaque. Eliezer ia ficar com toda a herança de Abraão. E olha que interessante, né? Esse sinal gráfico vai aparecer na palavra onde Eliezer vai viver esse conflito. Gênesis 24, 12, nós vamos encontrar essa palavra com esse sinalzinho. Tá? Então, vamos lá, Gênesis capítulo 24, verso 12, vai dizer assim: E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. A palavra bom encontro, escrita no hebraico, está
grafada com esse sinal Sheol Shalete. Porque Eliezer estava agora vivendo um conflito. Se ele fosse absolutamente honesto com Abraão, seu senhor, ele sairia perdendo lá na frente toda a herança que poderia passar para ele, caso Isaac não se casasse e não tivesse filhos. Entendeu a situação? Eliezer está diante de um conflito de alma, de um conflito pessoal, de um conflito de, vamos dizer assim, de querer ter posses, de ambição, e ele simplesmente podia dizer para Abraão, olha, não encontrei ninguém. E Abraão iria aceitar a palavra de Eliezer, porque Eliezer era de extrema confiança. Tá? Foi esse momento de dúvida que Eliezer viveu, entre a fidelidade ao seu senhor Abraão e a fidelidade à sua alma, à sua vontade de ter e possuir e ter posses. Né? Olha só que coisa interessante que aconteceu com Eliezer. Uma terceira situação. Agora, essa terceira situação, nós vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 39. E vocês vão ver que interessante que é isso. Essa terceira situação de ambivalência, essa terceira situação em que o homem entra em conflito com aquilo que ele pensa, e nós vamos encontrar na vida de José. Olha só, todo mundo conhece a história de José. José do Egito. José foi vendido pelos irmãos como escravo, passou uns maus bocados e, no final das contas, ele foi trabalhar na casa de Potifar. E, num dado momento, ele era mordomo lá de Potifar, ele é deixado sozinho na casa com a esposa de Potifar. A esposa de Potifar está ali sozinha, meia carente, ela está ali com certa dificuldade, olha para José e simplesmente convida ele para se deitar com ela. E esse trecho, esse momento, nós vamos ler no capítulo 39 de Gênesis, no versos 8 e 9, vai dizer assim, olha. Bom, primeiro, no verso 7, a mulher de Potifar fala assim para ele, deita-te comigo. Aí José, opa! O que ele vai dizer? No verso 8 diz assim, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me proibiu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Bom, José dá uma palavra categórica para a mulher de Potifar, dizendo, olha, você é a mulher do cara, eu não vou me deitar com você. Mas o termo de recusa dele, quando ele diz aqui no verso 9, ninguém é maior do que nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Esse termo aqui, vedou, vem grafada com esse sinal Sheol Shalete, significando que José titubeou. José teve ali um momento em que ele olhou para a mulher de Potifar, olhou assim, viu, avaliou, olha, ele teve um momento em que o seu homem interior queria uma coisa, mas a fidelidade dele a Deus e ao seu patrão foi maior. Mas ele teve esse momento. Ele teve esse momento. E no texto, em hebraico, quando você lê esse texto e você observa, você vai ver que José sofreu num dado momento de fraqueza. Ele teve um momento no qual ele teve que decidir, ele teve que tomar uma posição. Ele tomou, felizmente, a posição correta e saiu correndo. Esse, na realidade, é um conflito muito usual entre o pecado e tentação.
Foi um conflito de identidade. Lembre que José estava morando numa terra estranha. José podia estava longe dos seus pais, longe do convívio dos seus mestres de religião, de cultura judaica. Ninguém iria saber disso. José sentiu esse conflito. Ele podia fazer como os egípcios ali faziam. Tanto faz, ninguém ia ficar sabendo, né? Afinal de contas, olha o que José estava pensando. Fui vendido pelos meus irmãos, rejeitado por todo mundo, estou aqui, e agora vem a mulher de Potifar. Ele podia estar numa situação muito privilegiada, mas ele viveu esse conflito entre o pecado e a tentação. E ele optou pela santidade. E ele sofreu por isso, né? Ele sofreu por isso, no final das contas. Então, veja que todos esses 3 episódios falam sobre conflito interior, e todos os 3 sobre identidade. Qual é a tua identidade perante Deus? Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar sempre esses momentos de crise de identidade. A nossa posição diante do mundo e a nossa posição diante de Deus. A nossa situação diante da sociedade e a nossa situação diante da igreja. Nós sempre vamos estar vivendo esses momentos que podemos chamar dessa ambivalência, desse momento em que nós temos que confrontar a nossa alma com o nosso espírito. Mas eu falei de 4. Sabe, às vezes em cada um de nós temos que decidir não apenas o que a gente deve fazer, mas que tipo de pessoa seremos. E é aí que eu quero entrar agora na história de Moisés. Isso é muito interessante a gente observar, porque agora nós vemos que, vamos lá para Êxodo 32, e nós vamos verificar que Moisés está vivendo também um momento muito delicado na vida dele. Moisés já tinha passado ali pelas aquelas conversas um tanto quanto ásperas com o faraó, né? Ele vai dizendo, liberta meu povo, senão eu mando praga, liberta meu povo, senão Deus manda praga, etc. Aquela situação toda, né? Nós vamos ver isso a partir de Êxodo capítulo 32, os irmãos podem estar acompanhando, tá? E o que acontece lá? Bom, Deus ordena a Moisés que Moisés sobe ao monte, Deus dá ordem para ele construir o tabernáculo. Aliás, nós vamos ter oportunidade ainda, talvez esse ano, de falar sobre o tabernáculo, né, sobre o significado de cada elemento do tabernáculo, nós vamos poder estar falando, né? Mas vemos que Deus deu uma ordem a Moisés, que está lá em Êxodo 25, onde Moisés tinha que construir um templo, né? Deus instrui os israelitas a construir um templo que seria como, na verdade, uma morada simbólica para que Deus habitasse no meio do povo. Agora o trabalho está completo para Moisés. Moisés entregou as tábuas, entregou tudo certinho, tal. Agora acontece o seguinte: Moisés agora tem que introduzir seu irmão Arão e os seus filhos ao serviço divino, como Coanim, ou seja, sacerdotes e levitas. Moisés vai vestir Arão com as roupas especiais, com as roupas sacerdotais, unge com óleo e realiza vários sacrifícios adequados àquela ocasião. Sobre a palavra vayashat, uma outra palavra em hebraico, que quer dizer abateu. Se você for lá agora comigo em Levítico, capítulo 8, aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Levítico, capítulo 8, verso 23, e diz assim: E o degolou, e Moisés tomou o seu sangue e pôs a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés pega o sacrifício e o degola, mata o carneirinho, o cordeiro ali, mata, né, em sinal de sacrifício. Né? Aqui a expressão usada é degolou, a palavra em hebraico é vayashat, e essa palavra vayashat está grafada com o sinalzinho Sheel Shalet. Ou seja,
ele faz o sacrifício não com muita convicção. E por que não com muita convicção? Olha só, olha o que está passando, o que está passando na mente de Moisés. O texto anterior, se você ler os versos anteriores e os posteriores a esse episódio, Moisés não está vivendo nenhuma crise não, tá, gente? Moisés está bem. Mas no momento em que ele tem que passar as vestes sacerdotais para Arão, para o seu irmão, ele para pensar um pouco, né? Houve um instante de reflexão, porque ele tinha liderado até então o povo judeu. Arão, seu irmão mais velho, o tinha ajudado, acompanhado em todos os momentos da vida de Moisés, desde a primeira chegada, a sua primeira reunião com o faraó, falando para que ele libertasse o povo, para que o povo fosse ao deserto adorar ao Senhor. Arão estava lá, né? Mas por que eu, agora, Moisés, também não sendo o sacerdote? Por que eu, Moisés, não sou agora também o sacerdote do povo? Como assim? Olha só, Arão até então vivendo sobre a sombra de Moisés. Arão agora até aqui, nesse momento, vivendo como um coadjuvante da história de Moisés. E agora Moisés passa para ele a função sacerdotal, a função de levita para os seus filhos em toda a sua plenitude, e Moisés tem que dar um recuo, né? Há uma outra, e para você entender do porquê que Moisés não chega não vai ser como sacerdote, não é colocado como sacerdote, é porque, vamos lembrar lá da sarça ardente, quando Deus aparece para Moisés? Vamos lembrar dessa passagem, né? Nessa passagem que está lá em Êxodo 4, de 14 a 16, Moisés perdeu a chance de ser também o sacerdote. Deus fala para ele, olha, vai até o Egito. Vai até o Egito falar com o faraó. Não, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Deus fala, vai que eu vou contigo. Não, mas Deus é o seguinte, é que eu não sou muito eloquente. Deus fala com ele várias vezes, vai. E quem acaba indo com ele é Arão. Aí Deus fala assim, olha, leva teu irmão, ele falará por ti. Né? Originalmente, Deus tinha pretendido que Moisés fosse o sacerdote e Arão seria o levita. Entre esse conflito interior de Moisés, transmitido pelo Shaal Shelete, no abateu, agora nós vemos que ele começa a perceber esse conflito naquele momento em que ele vai ungir o seu irmão como sacerdote e levita, né? Isso traz um sentido muito, muito interessante para a vida de Moisés. Ele começa a perceber o seguinte, que Moisés era, de fato, um grande profeta de Deus. E ele pensa o seguinte, qual é a minha descendência? Sabe, Arão terá o privilégio que Moisés não terá. Ou seja, os seus filhos e os seus descendentes herdarem o seu papel. O filho de um sacerdote é um sacerdote. O filho de um profeta raramente é um profeta. Olha o conflito de alma de Moisés nesse momento. No momento em que ele vai degolar o sacrifício para entregar e ungir o seu irmão. Mas, enfim, como diz, vida que segue. Moisés unge a Arão, sacerdote e levita. Moisés não atravessa o Jordão. Moisés fica no deserto. Com essas 4 histórias, eu agora quero perguntar para você, aonde está na tua vida, naquilo que você escreveu da sua vida, o seu Shaal Shelete? No nosso caso, agora como cristãos, o sentido mais desafiador que temos é que esse sinal sonoro e desafiador do Shaal Shelete foi colocado ali na cruz do Calvário. As nossas inquietações passaram ali na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus nos faz lembrar dessas 4 histórias, dessas 4 situações de inquietação. Que, primeiro, devemos tomar uma decisão suprema sobre quem nós somos. O momento da tua verdade existencial.
Quem é você no reino de Deus? Quem você pensa que é diante de Deus? Que ideia faz você mesmo, antes de mais nada, diante do Deus Altíssimo? Eu sei que nada somos diante de Deus, e é assim mesmo que temos que pensar. Mas Deus te colocou numa posição na qual você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Você não tem que ter essas inquietações, porque na cruz do Calvário, Jesus também levou as suas inquietações. Na cruz, Jesus nos faz lembrar dessas 4 histórias, que devemos tomar uma decisão sobre aquilo que nós somos. Ló é um hebreu, não um cidadão de Sodoma. Em Cristo, você é cidadão do céu e não cidadão da terra. Veja só, Ló ficou preocupado com as coisas que ele tinha realizado no mundo dele, no mundo em Sodoma. Da mesma forma, nós, como aceitamos Jesus, temos que esquecer as coisas que para trás fizemos e nos focar naquilo que virá em Cristo Jesus, abandonando aquelas coisas passadas e caminhando para as coisas novas. Ora, é muito comum a gente se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas estamos com um olhinho ali atrás do mundo que nós vivemos, do tempo que nós vivemos na perdição. Estamos como Ló, olhando para Sodoma, esquecendo, assim como Ló. Ló era um hebreu, ele não era um sodomita. Ló era hebreu, e não um homem nascido naquela civilização de Sodoma. Da mesma forma, em Cristo você é cidadão do céu e não cidadão da terra. Acaba com essa inquietação. Eliezer é servo de Abraão, não seu herdeiro. Em Cristo você não é servo, mas filho e amigo de Deus. Percebe a situação? Você não é servo de Deus, nem de Jesus. Você é amigo, como o próprio Jesus fala, não vos chamarei mais eu não chamarei mais de amigos, chamarei vocês de irmãos. Deus nos chama de irmãos. Jesus nos fez irmãos, irmãos e amigos. Em Cristo, não somos mais servos, somos filhos e amigos de Deus. José é filho de Jacó, não um egípcio sem moral. José tinha uma origem, José tinha um entendimento de toda a sua vida como judeu, com padrões éticos que ele ouviu do seu pai Isaac. Da mesma forma nós, em Cristo você é filho de Deus e agente da verdade, da moral e da ética cristã marcada na cruz. Veja, moral e ética cristã. E, além de tudo, uma história toda por trás da tua vida. Uma história que Jesus colocou na tua vida. Você tem agora uma origem. Então, e como esse sentido de origem moral e ética cristã, também a verdade, que é Cristo que habita em você, você como um agente da verdade. Eu gosto de dizer assim que nós não somos donos da verdade, mas nós somos possuídos pela verdade, que é a verdade que é Cristo. E na 4ª e última lição que a gente traz dessa expressão, Sheol Shalete, vemos em Moisés. Moisés é um profeta, não um sacerdote. Em Cristo aprendemos que tem coisas que não nos é dado estar fazendo. Em Cristo nós aprendemos que nós temos um lugar no reino, um lugar para caminhar, né? Moisés, ele não levaria o povo para atravessar o Jordão. Esse papel era para Josué. Por outro lado, Moisés deixou a sua função de sacerdote quando rejeitou também fazer aquilo que Deus lhe pediu e mandou Arão. Ele perdeu também a função de sacerdote, mas não deixou de ser profeta. E foi um excelente homem, foi um excelente profeta, um excelente homem das leis. Se não fosse Moisés, todos os princípios que nós vivemos hoje, de uma cultura judaico-cristã, não estariam presentes na minha vida, nem na sua vida. Em Cristo aprendemos a não ser donos de todas as tarefas. Em Cristo nós aprendemos que cada um tem o seu lugar no reino, numa posição definida. Então, você, pensando no Sheol Shalete de Moisés e pensando nesse Sheol Shalete na tua vida, você se posicionando como cristão, você se posicionando como alguém de Deus,
Você sabe qual é o seu lugar no reino. O seu lugar é aqui na igreja. Se você não sabe, procura a gente, que nós vamos te ajudar você a encontrar o teu lugar. E para que você não tenha dúvidas. Então, veja, das 4 lições, para ficar bem firme no teu coração. Ló, primeira lição, não tenha mais inquietude da tua vida passada. Você agora é filho do reino. Como Eliezer, você tem fidelidade ao teu Senhor, que é Deus, que é Jesus. Em terceiro, assim como José, a tua inquietação é servir a Deus. A tua inquietação de servir a Deus tem que ser substituída pelo amor que você tem por Jesus Cristo, amor, temor de cumprir a palavra de Deus. Perca essas inquietações. E em Moisés, sabendo que você tem um lugar no reino, que você tem uma missão a cumprir, que você tem algo a fazer dentro da igreja, algo que construir em todo esse universo maravilhoso de situações, esse universo maravilhoso de obras e tarefas que temos que exercer na igreja, com os dons, com o serviço na igreja e especialmente, irmãos, especialmente no mundo que nos cerca. Ser luz aqui, exercer funções dentro da igreja, facinho. Quero ver lá fora. Assim como foi José, exercendo a sua função de israelita na casa de Potifar. Assim como Eliezer, entrando em conflito entre a posse e a obediência. Ou como Ló, deixando para trás as coisas que eu vivi, mas agora viver a novidade de vida, a novidade de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Que essa palavra possa estar enchendo o teu coração e as tuas inquietações sejam derrubadas agora. Veja que eu falei que esses sinais, Sheol, Shelet, só existem em 4 lugares, que não é justamente para isso criar raízes ou crescer dentro das nossas vidas. Mas são 4 situações muito reais, que você, a partir de agora, eu quero que você observe na tua vida, onde estão as tuas inquietações? Onde estão as tuas inquietações e o que você está fazendo com elas? Se você simplesmente está dando ouvido a elas, um conselho que eu lhe dou com muita propriedade, coloque-as todas na cruz do Calvário e deixa Jesus tratar da tua vida, tratar das tuas inquietações, que você terá vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu cuidado a todo momento, a todo instante para conosco, que possamos, Senhor Deus, estar convictos e certos, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Que cada irmão que está ouvindo essa palavra aqui agora, reflita, Senhor Deus, sobre suas inquietações e as coloquem diante de ti, Senhor Deus. Que entregue as tuas inquietações ali, Senhor Deus, aos pés da cruz. E elas cessem, Senhor Deus, por completo. E haja vitória em todos os sentidos na vida de cada um dos irmãos aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, a tua graça, a tua paz sejam com todos. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Grande abraço, até a próxima, meus irmãos.